Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua generosa participação aqui no Café com Marketing e obrigado por estar com a gente aí nesse episódio. Grande prazer falar com o Rafael, já conhecemos aí há um bom tempo. Vou deixar ele se apresentar e falar um pouco mais da N3 e da história dele aí. Obrigado pelo convite de participar com vocês aí do Café com Marketing. Eu formei em engenharia de produção e já emendei o mestrado em administração. Na época que eu formei em produção, achei que não estava pronto, sabe? E aí acabei indo para a área de consultoria, né? Foi onde eu consegui estágio e foi uma área que sempre me intrigou. Então, eu trabalhei 9 anos numa empresa de consultoria de gestão, de estratégia e governança, e depois acabei descobrindo uma facilidade de converter estratégias e modelos de negócio em números, né? E avaliar se isso parava de pé ou não, enfim, e trabalhar essas premissas. Mais especificamente, o que a gente tenta fazer é que a parte de mercado, né, então relacionada às estratégias de mercado, de marketing e vendas, sejam melhor fundamentadas ou baseadas em informações mais confiáveis, mais robustas, né, para ajudar na discussão de estratégias e planos para as empresas poderem crescer. Uma das propostas da nossa iniciativa do Café com Marketing é esclarecer e conectar, né, a realidade desse mercado com as questões de vendas, com as facilidades que a gente pode conseguir na área comercial, com as questões mercadológicas, com os esforços de marketing e buscando na prática de marketing, a gente reconhece 4 pilares ou 4 eixos que a gente trabalha: a perspectiva do sistema de inteligência de mercado, de inteligência de sistema de informação de mercado, né? Esse primeiro eixo, um outro eixo estratégico, que a gente trabalha com segmentação, com target, com posicionamento, um outro eixo tático, que trabalha com a parte tática de marketing, com aquela sopa de letrinhas de P's, seja 4, sejam 8, sejam quantos P's forem, mas essa parte tática, gerencial, mercadológica. A operação, que é uma operação, pode ser de comunicação, mas principalmente a operação comercial. Como é que você vê a importância da inteligência de mercado para as organizações, né? Principalmente para o efeito lá no final, para vender? Pois é, Edmar, essa é uma pergunta que eu acho que eu reflito sobre ela todos os dias. E a gente deu sorte na N3 de ter vários clientes que são empresas multinacionais, porque eu entendo que esse conceito do que é marketing é muito mais maduro nessas empresas. Aí eu estou falando até mais especificamente de empresas, indústrias da área de saúde. Esse desafio de vender produtos e serviços muito técnicos, muito especializados, né, e muitas vezes com tecnologias muito inovadoras. Então, são indústrias que tiveram que aprender a mercadear, né, a como que ela coloca aquela tecnologia nova no mercado e como que ela comunica aquilo, e de forma que ela cria, inclusive, um modelo de negócio. E fazendo esse paralelo, a sensação que eu tenho é que, assim, eu acho que a gente não entende ainda tão bem o que é o marketing. Porque muitas vezes no senso comum, a sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho é que marketing é confundido com publicidade, né? Então, assim, ele reduz, igual você explicou muito bem, assim, essas 4 pilares, mas ele fica reduzido à parte de propaganda, né? De comunicação. Elas não conseguem trabalhar sem saber o market share claro delas. Parece que pra gente, market share é troféu, é para saber se eu sou o primeiro ou o segundo, ou se eu tô chegando perto do segundo, ou se eu vou passar o terceiro, enfim. Quando, na verdade, ele é um indicador para saber, assim, eu ainda posso crescer nesse mercado, nesse segmento, né? Ou não. Tem alguém fazendo melhor que eu e é melhor eu abandonar? Ou, né, eu compro alguém, ou eu entro orgânico, eu não entro orgânico, eu invisto, eu não invisto, baseado no indicador, né? Quanto mais tem. E acaba que
essa pergunta, né, que na inteligência a gente vai transformar em potencial de mercado, ou tamanho de mercado, né, ou tamanho do público-alvo, eu preciso crescer, não preciso, é possível crescer ou não, aonde, né? Então, são uma série de questões, de perguntas que vêm dessa análise de inteligência, né? Então, assim, como que eu vejo? Ela não é um fim em si mesma, até porque eu não acredito tanto no conceito data-driven para marketing, no sentido de o que o dado fala eu faço, porque eu acho que não existe isso. É diferente de jogar xadrez, que as regras são muito bem estabelecidas, né? Então, se os dados lá fizeram os algoritmos calculados, o melhor movimento é esse, ok, o melhor movimento é esse. Mas dentro do tabuleiro, quando a gente está no mundo real, né, que as regras mudam, as variáveis mudam, tem variáveis não controladas, eu acho que os dados orientam. O tabuleiro muda. O tabuleiro muda, a regra muda. De repente, o cavalo pode andar na diagonal. Entendeu? Então, assim, a coisa é diferente. Então, eu não acho que em marketing ou em mercado o dado mande. Ele te dá um insight, ele melhora a discussão, né? Ele melhora o nível de discussão. Melhora a discussão de quê? Da estratégia e do que eu gosto de chamar de marketing raiz, que é esse marketing do mix dos P's, né? Do quantos P's você quiser, mas esse marketing que vai pensar a oferta, até a forma como ele vai chegar no cliente e o cliente vai ter acesso a ele. Ô, Rafael, eu acho que você fez uma explanação aí, na verdade, foi aquela bola levantada para a gente bater pro gol, né? Primeiro, eu concordo, gênero grau, com o que você falou desse grande equívoco do que é marketing. Isso é histórico e o mais engraçado é que perpetua até hoje, né? Várias pessoas querendo um profissional de marketing para fazer rede social, para fazer propaganda, comercial de TV e por aí vai. E não nesse pensamento estratégico ao qual a gente sempre trata aqui no Café com Marketing, tentando mesmo explicar de uma forma até mais didática esse conceito. Mas eu achei muito interessante a sua colocação e dessa questão de como as empresas hoje compram o serviço de inteligência e, de fato, se elas estão entendendo o que elas estão comprando. Por que eu digo isso? Porque fica parecendo que depois que você começa a trabalhar em inteligência de marketing, acabou o resto do mundo, que você vai dar o trilho do trem e as pessoas já têm tudo que vai dar certo lá no final. Se o mundo fosse assim, essa é a famosa pergunta de $1 milhão, né? Só contrata o Rafael e todas as organizações no mundo vão andar maravilhosamente bem. Como é que eu sei se a minha empresa está melhorando ou não sem ter informação de dados? Quer dizer, a minha empresa melhorou. Por quê? Porque eu acho que a gente vendeu mais. Mas quem disse que o indicador vender mais está fazendo a sua empresa ser melhor? Então, eu acho que tem muitas coisas que muitas vezes as organizações não compreendem e o seu trabalho vem fazer muito bem. Do mesmo jeito que a comunicação diz assim, eu não quero comunicação, porque comunicação não me dá a resposta correta. Comunicação, o cara vai lá e faz uma campanha maravilhosa. Mas eu não sei medir. Claro, se a medida fosse venda, né, usar exclusivamente venda, lindo. Mas quem diz que é só venda? Se a sua marca ganhou melhor percepção de mercado, é um grande indicador. Então, a pergunta vai nesse sentido, até que ponto o equilíbrio entre a inteligência efetiva ligado a outros aspectos do marketing, né, enfim, mix de marketing, seja o que for, o quanto esse equilíbrio é fundamental para as organizações, principalmente no mercado de hoje. Quando o conceito da IN3 foi pensado, né, muito com o Leandro Rocha, que é sócio fundador, eu lembro que a frase, né, a assinatura da IN3 era inteligência de mercado de um jeito realmente diferente. De qual lugar comum que a IN3 estava tentando sair? De entregar um calhamaço de informações, de gráficos, de slides, de análises, né? E que ainda é um modelo tradicional de entrega de pesquisa de mercado. Aí, até explicando um pouco o que eu estou chamando de pesquisa de mercado, seria a pesquisa primária, porque tecnicamente a gente chama tudo é pesquisa de mercado, né? Então, se eu estou usando dado secundário, primário, ele se absteve de trazer uns insights mais consolidados. Ele quis só colocar a informação ali e deixa que alguém interprete. E muitas vezes as próprias organizações, as empresas, seja pelo perfil da equipe ou pela quantidade de recursos que tem, ou até por estar com o olhar viciado, né, do famoso olhar de dentro, ou seja, não tem uma posição, né,
consiga ver de uma forma mais ampla, tem uma dificuldade muito grande de converter informações em inteligência, que é aquela velha história, né? Eu tenho dado que vira informação, que vira inteligência. Então, eu posso transformar a informação para deixar ela um pouco mais mastigada. Tanto que hoje, a nossa assinatura a gente entrega respostas, a decisão é sua. No final do ano passado, a gente fez com a nossa própria equipe lá interna, até como forma de capacitação, mas também como um exercício de planejamento coletivo, né, que alguns conhecem aí como matriz McKinsey ou matriz GE e tal, e ponderado com alguns outros critérios qualitativos, né, que a gente criou os scores e fomos dando pontuação para cada segmento que a gente poderia atuar. Então, beleza, eu tive resultado de uma matriz ali e que posiciona alguns segmentos num determinado quadrante, outros em outro. Eu nunca considero como um pior ou melhor. E vamos dizer assim, a informação ela chega até aí. A decisão se eu vou escolher um ou outro, ela é a estratégia do negócio. Então, a IN3 pode escolher, não, para mim faz sentido, seja por quais razões, né, atacar esse segmento e o mesmo concorrente ou uma outra empresa e outras pessoas diante da mesma matriz pode chegar à conclusão que o melhor é um ou outro. E os dois estão corretos e nenhum está errado. Por quê? Porque eu não entendo que a gente... Que a informação, né, que a análise de dados depende de muitas outras coisas. Depois vão ter escolhas de mix de marketing, como ele mais colocou, né, dos P's. Depois tem a escolha de como que vai se posicionar no mercado. Elas querem as respostas certas. E eu digo o seguinte, o negócio não está na resposta certa. O negócio está na pergunta correta. Aonde que eu vou? Onde que eu quero chegar? Onde que isso vai... E aí, geralmente, pelo que você está dizendo, é isso, né? Eu estou esperando comprar um caminho certo, ou seja, a passagem que eu idealizei. Mas, na verdade, não é isso, né? Se você não escolheu o melhor caminho... Amadurecer, você ser capaz de fazer perguntas melhores. Alguns exemplos, né, que já tive aí na vida de decepções no sentido do mercadológica, porque as pessoas falam, mas não deu certo. Quando a gente está fazendo o plano, quando a gente está elaborando, né, trabalha com a inteligência, a gente faz essas escolhas esperando que o cenário que a gente desenhou, que tudo isso, né, em o mais correto que a gente consiga elaborar, e a gente faz essas escolhas ao longo do percurso. Como o Rafael falou, ao longo da aplicação, da implantação da estratégia mercadológica na organização. Em 2020... É uma coisa que, quando feitos os planos em 2019, quem é que estava com o Covid, né? Como na sua análise, no cenário, seja político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, como que isso ia modificar toda a estratégia das organizações? Não, na verdade, eu nunca fui um cara de fazer muito planejamento. E no final de 2019, eu resolvi planejar a minha vida de trabalho e financeira, que eu comecei a dar aula. E aí eu peguei lá a instituição que eu mais dou aula, Fundação Cabral, fiz uma análise, avaliei o ano inteiro e tal, falei, realmente 2020 vai ser legal, tá tudo traçado aqui, tudo certo, vou abrir mão de algumas coisas, abrir e tal, deu tudo errado. Então eu tô brincando com isso, porque eu nunca fui um cara de ser tão planejado. Eu vi que realmente o planejamento ele te mostra o seguinte, olha, precisa, mas você tem que estar muito mais preparado para ter o remolejo do que, de fato, seguir aquele caminho, né? E a ideia que a inteligência ajuda é o seguinte, eu tenho isso exatamente para fazer projeções. E a ideia que me traz é o seguinte, quando eu faço projeção, é na expectativa de que essa projeção, esse cenário vai se descrever lá no futuro. Porque é muito difícil as pessoas entenderem que marketing trabalha com métricas, né? Que eu preciso dessas métricas que a gente usa em vendas, né? Como um dos resultados de venda é faturamento, o outro é lucratividade, o outro é número de clientes, número de visitas. Então, falando da operação, como que você observa essas métricas que vêm lá da inteligência com a compatibilidade com as métricas da operação? Essas métricas pós 4Ps, né, pós 8Ps, seja o que for, deu certo, se está dando certo, o que é esse dar certo aí em métricas, por favor? Muitos falou no mundo VUCA, né? Então, assim, vamos transferir isso para mercado. O que significa mundo VUCA no mercado?
é um mercado cada vez mais instável, em transformação. O comportamento de compra muda a cada momento, o consumidor uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra coisa. O que é o efeito da pandemia do Covid, além, obviamente, das restrições legais, né, de abertura de estabelecimentos e tudo mais, mas provavelmente a maior parte do impacto, por exemplo, cair 90% em turismo, beleza, tem uma questão que talvez seja mais regulatória e normativa. O que a gente percebe é as empresas, ou as pessoas que estão dentro dessas empresas, cada vez mais com dificuldade de entender o que está acontecendo, e com razão, porque muda muito rápido. Então, é muito comum nos clientes nossos, por exemplo, que os vendedores falam uma coisa, os diretores acham outra, os sócios, né, ou conselheiros acham outra, a equipe de marketing acha outra, a equipe de criação, de desenvolvimento de produto acha uma outra diferente, e aquilo vai virando uma Babel, e você não tem um instrumento, uma ferramenta capaz de gerar um certo alinhamento, ou uma linha de base para falar assim, gente, vamos discutir a partir disso aqui, que é a visão externa, de fora, e a partir dessa visão externa a gente confirma ou refuta, mas a gente usa com muita facilidade a palavra insight, né? Os insights que vêm a partir dos dados. Mas o que são insights? São hipóteses, ou seja, você estudou os dados, faz um trabalho gigante para depois gerar hipóteses. E é isso mesmo, porque as hipóteses elas estão num nível mais alto, porque ela permitiu um alinhamento dessas diversas visões internas, né? E essas hipóteses vão ser experimentadas, né? Que é uma característica das organizações que se dizem exponenciais, ou seja, vamos experimentar rápido, mas experimentar a partir de um conhecimento acumulado, a partir de um conhecimento que a gente que está no ativo, que são os dados internos e que são os dados externos que podem ser acessados, né? Então, a própria indústria, seja essa indústria de moda, então calçados, vestuários, ou até a indústria de alimentos ou de bens de consumo em termos gerais, historicamente, ela produziu e alguém que não é ela, outro elo da cadeia, comercializou, vendeu, chegou no consumidor final, né? Então, ela tem aí, normalmente, no mínimo 2 elos depois dela, né? Um elo de distribuição ou de representação comercial, que pode ser uma equipe própria, mas normalmente é uma equipe terceira. Depois ela tem o elo do varejo, que é como que aquilo chegou no consumidor final. E ela começa a ficar perdida, ela vai desenvolver qual produto para quem. E aí ela descobre que, historicamente, ela ficou longe do mercado e ela não conhece o consumidor final dela. Então, uma das saídas que a inteligência vai dar é que deixa eu reaproximar desse meu público para eu me reconectar com esse público. Mesmo em saúde, né, na parte de prevenção, a prevenção já era uma tendência, né? A gente já se falava dos mapeamentos genéticos para predizer doenças ou possibilidade de doenças e tal, isso talvez vai também ser acelerado. A gente viveu agora nos últimos anos a área de... Eu estava até falando com o Elimar esses dias, né? O comercial agora, ele está deixando de ser tão arte e tão perfil do vendedor para ser uma disciplina de nerds, né? Que você tem uma sopa de letrinhas e de conceitos, e a pré-venda, e a venda, e a pós-venda, e o sucesso do cliente, e um passa a bola para outro, aí para cada área você tem 70 ferramentas, que é para você criar a lista, para você gerar o lead, para você fazer a cadência, para você fazer não sei o quê. E para mim faz sentido, tá, essa máquina de vendas, porque antes o vendedor estava jogando no gol, na defesa, no meio de campo e no ataque. Aí agora você fala assim, não, gente, esse vendedor ele tem que ficar só no ataque. Alguém tem que jogar a bola para ele. Aí tá, cria pré-venda. Aí cria, né, as listas. Aí cria não sei o quê. Além do vendedor estar jogando em todas as posições, ele é o técnico do time, ele é o massagista, o treinador de goleiro e o roupeiro. Então, assim, a empresa, ela não se preocupa em saber qual que é o cliente que aquele representante está visitando ou deixou de visitar. Então, assim, quando a gente vai trabalhar de potencial, por exemplo, eles não têm noção de qual município aquele representante visitou, qual município não visitou. E às vezes o cara está indo num município com um potencial baixo de vendas, força uma venda ali, qual que é o resultado daqui a 6 meses? Inadimplência do lojista, porque aquele produto não gira naquele lugar. Só que ninguém pensou nisso. A culpa foi do vendedor, que é ruim, que achou um cliente ruim, enfim, mas ninguém falou para ele que aquela cidade não era para ele ir.
Então, o que eu entendo que a inteligência vai fazer é dar subsídios para que haja de fato, né, Fred? E aí, com todas as ressalvas, como eu disse, eu gosto muito daquele livro Rápido e Devagar, né? E o autor fala muito sobre isso. Assim, gente, é um ambiente de baixa validade, ou seja, não é um ambiente com tabuleiro com regras claras. O tabuleiro muda, às vezes tem um preto ao lado do preto, depois 5 brancos, aí depois começa o xadrezinho, então a coisa é diferente. Então, você tem que ter muita ressalva sobre o planejamento, mas uma visão mínima de quais municípios te interessam. O Brasil tem 5.570. Você já parou para pensar se você vai estar em todos ou em 10% disso e por que você vai escolher alguns? Né? De que forma que isso faz sentido? E aí o nosso desafio é o quê? Pegar dados internos, cruzar com os externos para falar assim, deixa eu ver se eu te ajudo a entender e até desmistificar algumas experiências subjetivas, né? Ou algumas coisas, aquele famoso, a gente faz assim porque sempre foi assim, né? E aí desmistificar algumas coisas para permitir outras reflexões, né? E outras possibilidades de atuação. Se você está conectado e observando o mercado, isso é uma grande forma de informação. E acho que a gente perdeu muito o mercado perdeu essa observação, sabe? Tem uma coisa, Fred, que você está falando que é o seguinte, é aquela lógica, né? Enquanto chora, outros vendem lenço. Né? Mais ou menos isso. A gente tem que ter muito respeito com quem está chorando em todas as dimensões nesse momento, mas que há, sim, oportunidade para vender lenço, há. Esse momento agora, ele nos empurrou, fazendo uma projeção, assim, pelo menos uns 5 ou quase 10 anos para frente, na mudança que a gente demoraria a fazer tecnologicamente falando, de hábito de consumo, etc., que poderia acontecer ao longo dos 5 anos, a pandemia nos empurrou, por exemplo, a tecnologia que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo um café com mate nesse formato. A gente não faria, talvez não fosse uma coisa possível, etc. Bem, Rafael, você estava dizendo para a gente dessa coisa das métricas, etc., que você está falando aí do sujeito tem que ser técnico, tem que ser massagista, tem que ser o jogador, está no ataque, e que a inteligência favorece essas escolhas. Além de dados transformados em informações, uma perspectiva de inteligência, eu tenho que ter o conhecimento, enquanto organização, para, a partir do meu conhecimento, trabalhar com a informação que eu recebo, trabalhar com aquela massa já preparada para que eu coloque o meu tempero, mas eu que vou assar, eu que vou temperar, eu que vou servir, né, eu que vou colocar à disposição. Como você vê isso aí do trabalho de inteligência? O que ele ainda pode avançar? Eu estou querendo saber coisa de tendência. O que você acha que vai chegar isso aí? Obrigado aí, Elimar, pela pergunta, que agora sim você levantou a bola para mim. O que a gente percebeu com pesquisa de mercado, tá? E a gente escolheu entrevistar as grandes, e foram entrevistas em profundidade, né? Ou seja, tinha um roteiro, mas não era um questionário, e o objetivo era entender qual que era o nível de maturidade dessas empresas com o uso de dados para a área de mercado. E nessa pesquisa, a gente teve uma resposta muito interessante, que você pode ver como um grande problema ou como uma grande oportunidade, que é 100% das empresas insatisfeitas com seus sistemas de inteligência. Sejam clientes da própria IN3, sejam clientes de empresas, né, concorrentes, ou sejam empresas que estão tentando fazer por conta própria e tal. E aí a gente tentando investigar a fundo essas dificuldades primeiro, uma queixa dos times que são responsáveis por essa inteligência, que é um time muito restrito. Às vezes até pela falta de entendimento do que é esse marketing com M maiúsculo. Então, a verba está toda consumida lá com publicidade e propaganda, né? Falta verba para a inteligência e até para a parte de estratégia e de mix, né? Dos P's. Um segundo ponto quando vai lidar com base de dados muito grandes, então vamos pegar bases que no Brasil são bastante subutilizadas, mas com altíssimo potencial, como a base do RAIS, apesar dela ter em termos de tendência, perder importância, assim, no sentido de que ela só pega emprego formal, e como a gente tem muita pejotização, MEI, etc., ela vai perdendo, né, um pouco do viés do mercado para algumas atividades econômicas, para
outras não. Você tem, por exemplo, no mercado de saúde, DataSUS, que é uma das maiores bases de saúde do mundo. Um usuário normal, comum, ali, não vai conseguir trabalhar esses dados, porque são bases gigantescas. Ela precisa de tecnologia, né, poder de processamento, capacidade de programação, e a equipe de TI está limitada, ou também não tem, vamos dizer assim, espaço para atender inteligência. Ela está atendendo a operação do negócio, do dia a dia. Seja a própria operação de vendas, seja a operação financeira, seja a operação de compras e estoques, né? Então, vamos dizer assim, a TI está voltada para a operação e não sobra tempo para parar, que é como as empresas falam, né? Que seria, entre aspas, parar para estudar dados para a inteligência. Um terceiro ponto é o número gigantesco de conceitos e domínios de conceitos que a equipe tem que ter. Ela tem que entender de demografia, de estatística, de economia, de tratamento de dados, de Big Data, de Data Science, de não sei, um monte de coisa, para poder falar assim, o que eu cruzo com o quê, né? Que vai me ajudar a planejar e a definir estratégias e gerar insights. É que, assim, as empresas entendem que dados estão disponíveis, porque elas estão sendo massacradas no dia a dia. Né, o dado de hoje é não sei quantas vezes o dado do ano passado e tal. Então, ela se sente angustiada, foi isso que a gente percebeu. Então, as equipes angustiadas acabam se vendo, muitas vezes, um gerente, um coordenador de inteligência ou um diretor de marketing vai lá e compra um sistema. Aí a gente chama aí de um sistema generalista. Então, ele comprou um sistema de geomarketing, comprou um sistema para identificar leads, alguma coisa assim. Aí, quando ele falava que tinha esse sistema nas entrevistas, a gente perguntava quantos % você acha que você usa, que você de fato utiliza? Ficou entre 5% e 15%. Né? Teve até um cara que virou e falou assim, olha, eu acho que o sistema é muito bom, e de fato são sistemas muito caros, né? Porque é muito dado ali dentro, para manter aquilo na nuvem é uma fortuna. Então, assim, não tem jeito de ser barato, porque o custo de manutenção e de atualização dele é alto. Então eu sinto que eu tenho uma Ferrari em casa, mas eu não sou o Schumacher. E eu não vou ter o Schumacher na minha equipe, porque eu não consigo contratar Schumacher. Então, o que a gente viu de oportunidade? Olha, deixa que o trabalho analítico e de coleta e de tratamento de dados a gente faça. Você tem que fazer a segunda análise, que é o que eu estou chamando assim, eu te entrego a pré-inteligência. A inteligência que está relacionada à estratégia, a análise ligada ao seu negócio, essa é sua. E isso até é interessante, porque muitas vezes, quando o cliente contrata a gente, ele não tem essa clareza. E aí o nosso escopo é de entregar informações ou quase inteligência, vamos chamar assim. E aí ele vai percebendo que o que ele precisa é de outra coisa, que ele precisa de assessoria estratégica, que ele precisa de assessoria de comunicação, que ele precisa de ajuda para fazer a política comercial. Porque é muito comum na nossa entrega a gente falar o seguinte, olha, comparando você com você mesmo e o mercado, nesses municípios aqui você está no estágio de entrada. Nesses municípios você tem potencial para expandir, nesses aqui você tem potencial para consolidar e nesses aqui você tem que defender a posição que você já conquistou, porque é o melhor resultado que você já alcançou por enquanto. Aí eu falo assim, olha aqui, você já está com a matéria-prima, agora você tem que definir quais ações de marketing e quais políticas comerciais e estratégias comerciais ou táticas que você vai usar em cada um desses territórios, porque no território que você está defendendo sua posição, provavelmente sua marca já é conhecida, você já tem um market share significativo, você já está no mercado. Então, como que você defende sua posição para evitar a chegada de concorrentes, ou crescimento de concorrente, ou ganhar ainda mais por intimidade com o cliente, etc. Vai ser um conjunto de estratégias de marketing comerciais de um tipo. Agora, se você vai para esse outro grupo que é de entrada, provavelmente sua marca já é mais desconhecida. O seu vendedor, né, ou sua estrutura comercial vai ter que fazer um esforço muito maior, o seu marketing vai ter que aparecer sua marca. Mas isso vocês não entregam, não? Eu estou te entregando o mais mastigado possível, estou te falando exatamente aqui pelos dados. Mas quem tem que engolir é você, né? Agora sim, você precisa de ajuda de uma assessoria, né? Você precisa de ajuda de uma consultoria. Eu tenho vários parceiros, porque inclusive a gente viu o seguinte, que eu posso fazer esse trabalho para as consultorias, que hoje é um dos principais segmentos para a M3. Eu faço aqui, deixa isso comigo, que isso passa a ser um custo variável no seu projeto. Você não tem que ter tanto
esforço de coordenação dos seus profissionais sêniores, né, ou até pegando mais projetos para cada pessoa que está ali naquele trabalho de ajudar a construir a estratégia. O que a gente fez na IN3? Antes, a pesquisa de mercado tradicional estava vindo até aqui. Ela dava só os gráficos, os dados, os cruzamentos. A gente está tentando gerar um pouco mais de análise para vir um pouquinho mais, para ficar mais fácil de puxar aqui na estratégia e no plano. A gente vai empurrando um pouco, ou seja, eu vou tentando chegar um pouco mais para deixar mais palatável, para deixar mais fácil de aplicar. Mas nunca vai, eu acho, substituir a decisão, porque, como eu disse, não existe resposta certa, né? Existe posicionamento. A próxima etapa que eles vão fazer é com o Fred e comigo, para a gente trabalhar a escola do mercado, para fazer os passos adiante da estratégia mercadológica e da tática. É impressionante como as organizações hoje, e eu não sei se isso é mundo, mas pelo menos no Brasil, estão querendo contratar pessoas especialistas em ferramentas, achando que elas vão dar a solução para as organizações. Não vão. É só você pegar um recurso humano e ver assim, o que o cara contrata? O cara quer aquele que sabe mexer na melhor tesoura, aquele que sabe mexer na melhor ferramenta. E não é isso que as empresas estão precisando. As empresas estão precisando muito mais de um trabalho de inteligência. Eu digo o seguinte, você pega um lote vazio, cheio de grama, e aí, quando você vai ser contratado, o cara pergunta, você sabe usar o tesourão? Você fala assim, não, então você não serve para a minha empresa. Mas peraí, quer dizer que se eu não sei usar o tesourão, eu não sirvo para a sua empresa? Não, porque você não vai conseguir cortar a grama. Aí eu brinco e falo assim, mas eu tenho o Zé que me ajuda. Zé é meu bode. Eu boto o bode lá dentro do terreno, deixo ele uma semana comendo a grama, enquanto eu trabalho em outra coisa, eu volto lá uma semana depois, o bode está satisfeito, o lote está limpo, e a pessoa fica preocupada se você sabe usar tesoura ou se não sabe. Para mim, fecha exatamente esse escopo. Inteligência, junto com a informação, junto com a gente que sabe fazer, junto com a Ferrari que está na garagem, mas você tem que ter um bom piloto, né? Pode ser o cara que acabou de tirar a carteira, ou seja, essa conjuntura aí que tem que ser importante para as organizações. E uma das coisas que eu costumo falar para os alunos, Rafael, é que eu uso a IN3, né? Assim, no mínimo as nossas conversas são inspiradoras e que se eu tiver que fazer alguma consultoria, que eu tiver que buscar os dados, que eu tiver que fazer esse levantamento, se a empresa não tiver isso para me entregar para eu poder trabalhar, para trabalhar a estratégia comercial e política comercial, a gente já sabe com quem contar, né? Rafael, quero agradecer imensamente a sua participação, seu bate-papo, seus insights, como a gente falou aqui, muito bacana. Rafael, obrigado aí por trazer para a gente uma ideia do cotidiano da inteligência de mercado. Muito obrigado mesmo pela sua generosa participação. Valeu aí, Elimar, Fred, contem sempre. Estou à disposição para voltar aí para o Café com Marketing. Pessoal, aqui é Café com Marketing. Acompanhe a gente nas redes sociais.